agora no mês de julho, é importante que se diga, que muita gente não sabe, a Petrobras produziu 2.800.000 barris de petróleo por dia. E ela é tratada nos noticiários da grande mídia brasileira, falo isso também como jornalista, como se fosse um vale-a-coto de marginais. Isso mostra muito, mas mostra muito, a qualidade da nossa mídia, a qualidade desse trabalho que está sendo feito contra o Brasil, contra a Petrobras, contra todos nós brasileiros que amamos a nossa pátria. Amigos, este ato suprapartidário para fundar a Frente Nacional em Defesa do Pré-Sal da Petrobras e da Engenharia Brasileira é dedicado a 7 ilustres brasileiros. Ao presidente Getúlio Vargas, que criou a Petrobras em 53 e se matou pelo Brasil na manhã de 24 de agosto de 54, deixando para nós a sua carta-testamento, que na próxima segunda-feira completa 61 anos, inclusive vai haver um ato no Auditório Petrônio Portela, promovido pelo senador Telmário, uma semana sobre o trabalhismo, com a apresentação de filmes, palestras, inclusive com a presença do escritor José Augusto Ribeiro, autor da Era Vargas, o melhor livro biográfico que se tem sobre Getúlio Vargas publicado no Brasil. A Carta-Testamento, na opinião de Darcy Ribeiro, era o maior documento da história do Brasil. Ele tinha toda a razão. Esse ato também é dedicado ao jornalista Barbosa Lima Sobrinho, ex-presidente da ABI, lutador incansável pelos interesses do Brasil. Este ato em defesa do pré-sal da Petrobras e da engenharia é dedicado a 3 dos líderes da campanha do Petróleo é Nosso: Júlio Caetano Horta Barbosa, general, Henrique Miranda, professor, e Maria Augusta Tibiriçá Miranda, médica, exemplos de brasileiros. Este ato também é dedicado aos líderes trabalhistas João Belchior Marques Goulart, presidente da República deposto em 64, e Leonel de Moura Brizola, comandante da campanha da legalidade, que pode ser definido com uma única palavra: um patriota. Amigos, nós organizamos este ato para exaltar a história da Petrobras, mas também para discutir o presente e o futuro da Petrobras, que sempre orgulhou o Brasil e que está em perigo. Como também corre perigo o controle do Brasil sobre a maior descoberta petrolífera do planeta nos últimos 20 anos, o pré-sal. Há projetos entreguistas aqui no Congresso, no Senado e na Câmara, que retiram da Petrobras os 30% que ela tem direito sobre o pré-sal, e que valem trilhões de dólares. E também, nesses projetos, retiram a Petrobras da posição privilegiada de operadora única e vital para controlar a produção do pré-sal de acordo com os interesses do Brasil e da indústria nacional. Não podemos permitir isto. Somos poucos aqui, mas cada um de nós tem uma missão. Não podemos permitir que as empresas estrangeiras façam no pré-sal o que já têm o direito de fazer no pós-sal: levar a parte do leão do petróleo que é extraído no Brasil. Hoje, 67% do petróleo que eles extraem de nosso subsolo, do pós-sal, deixam no país apenas em dinheiro 10% do valor do óleo extraído, em royalties, e mais 23%, que é o que eles pagam em impostos. Não podemos permitir, cada um de vocês aqui está convocado para essa luta, não podemos permitir que os trilhões de dólares que o pré-sal valem saiam do país para enriquecer os já ricos donos do mundo. Esse dinheiro é para acabar com as nossas favelas, educar as nossas crianças, dar um futuro digno e decente para todos os brasileiros. O petróleo do pré-sal tem que ser nosso, ainda é nosso, e temos que brigar por ele. A Frente Nacional de Defesa do Pré-Sal da Petrobras e da Engenharia Nacional está sendo fundada para inundar, como dizia Leonel Brizola, o Brasil de mentes esclarecidas, do valor do pré-sal, do valor de todos nós brasileiros em lutarmos pelo que é nosso. Temos a obrigação, cada um de nós, de lutar pelo Brasil e pelo que é nosso. Temos que multiplicar pelo Brasil afora, em curto espaço de tempo, reuniões para discutir esse assunto. O Brasil precisa discutir de novo, com a máxima urgência, se a riqueza do petróleo fica no país para financiar a educação, a saúde e a melhoria das condições de vida do nosso povo, ou vai embora para enriquecer estrangeiros. Temos que defender o que é nosso. A lei da partilha de 2010
retomou para o Brasil a propriedade do nosso petróleo. Não podemos permitir, sob penas de não mais podermos encarar nossos filhos e nossos netos, que estrangeiros se apropriem do pré-sal que pertence a todos nós. E realmente, o Lula tem toda a razão, o nosso passaporte para o futuro. Queremos que atos como este se multipliquem imediatamente pelo Brasil. Precisamos inundar o Brasil de mentes esclarecidas sobre esse assunto. Precisamos discutir a fundo nas assembleias, nas câmaras, nos CREAs, nos sindicatos, nas escolas, onde for possível, esta questão do petróleo brasileiro. Temos que discutir também a crise que está afetando a engenharia nacional com a paralisação de obras estratégicas para o país, como o Comperj, no Rio de Janeiro, e a construção das refinarias Abreu e Lima e Prêmio 1 e Prêmio 2 no Nordeste. Nossas empresas de engenharia estão em dificuldades. Não há desenvolvimento sem engenharia e sem desenvolvimento não há emprego, e sem emprego não há soberania. A Petrobras não pode ser apequenada pelo mal-feito de alguns. Se existe corrupção, que se combata a corrupção, mas se preserve as empresas. É importante que vocês saibam, a Siemens, na Segunda Guerra Mundial, construiu fornos crematórios na Alemanha. A Siemens está aí, é uma empresa alemã e é respeitada no mundo inteiro. Por que nós temos que destruir a Petrobras? Só bem fez ao Brasil. Nos deu autossuficiência de petróleo, descobriu o pré-sal e está aí. Apesar de todas essas denúncias, está aí dando lucro para o Brasil. A Petrobras é essencial para o Brasil e para a engenharia nacional. E também precisa ter defendido por nós, brasileiros que amamos esse país. Não podemos jogar a criança fora junto com a água do banho. Para encerrar, quero ler um trecho de uma fala do general Horta Barbosa no Clube Militar no decorrer da campanha do Petróleo é Nosso. Pesquisa, lavra e refinação de petróleo constituem as partes de um todo cuja posse assegura poder econômico e poder político. Petróleo é bem de uso coletivo, criador de riquezas. Não é admissível conferir a terceiros o exercício de uma atividade que se confunde com a própria soberania nacional. Viva o Brasil, viva a engenharia nacional. Muito obrigado.